Oi, gente, tudo bem? Quando a gente vira pai ou mãe, é meio que inevitável a gente pensar no futuro do filho, né? O que que a gente quer que o nosso filho seja no futuro. E aí, eu não sei quanto a você, aliás, eu vou adorar ouvir seus comentários sobre o que que você quer do seu filho no futuro, mas a minha resposta para essa reflexão sempre tem a ver com ter uma criança responsável, que tem empatia, que saiba tomar boas decisões, que tenha relacionamentos sadios, que escolha, faça boas escolhas, né? Que vá bem na vida. E tudo isso, gente, para ela conseguir atingir esses objetivos, que são os meus, né? Mas, enfim, vamos lá, o que ela vai querer para ela precisa desenvolver nela algumas habilidades que não nascem com a gente, são habilidades que a gente desenvolve no dia a dia, a partir do momento em que a gente nasce, mas que precisam da nossa ajuda. Então, hoje a gente queria conversar com você sobre 7 dessas habilidades que são muito importantes para a gente desenvolver desde quando a criança nasce, para ele ter um futuro melhor, mas que, ó, aqui é tempo junto, viu? Então pode deixar que a gente não quer aumentar a sua carga aí de culpa de, meu Deus, coisas que eu deveria fazer e não estou fazendo. Eu quero te mostrar que aproveitando as oportunidades do dia a dia, de forma natural, desde que você tenha consciência, você vai conseguir ajudar a preparar seu filho para o futuro. Mas também, para quem conhece a gente do Tempo Junto, já sabe, se você não conhece, está conhecendo agora, eu vou colocar aqui os nossos nominhos enquanto eu estou falando para você saber quem somos nós. É, Vocês sabem que a gente não fala as coisas da boca para fora, da nossa cabeça. Ah, achei isso, que bom, né? E a mesma coisa acontece com essas habilidades. Essas habilidades das quais nós vamos falar hoje, elas não vieram da nossa cabeça. Mas o Fórum Mundial de Economia apresentou quais seriam as habilidades importantes para que os jovens e as crianças fossem realizados, se dessem bem na escola e também na vida de trabalho, no mercado de trabalho, quando se tornassem adultos, nesse século que nós estamos, no século XXI. E essas habilidades que nós vamos falar fazem parte dessas que o fórum selecionou, tá bom? Então não é que veio da nossa cabeça, não, mas a gente tá acompanhando o que acontece de melhor para as nossas crianças, para o nosso futuro. E também, gente, essa habilidade não tem a ver, assim, com necessariamente uma educação formal ou com a posição social da família, tem a ver realmente com a gente aproveitar elas são combinações do afeto que a gente dá para os nossos filhos, dos estímulos que a gente oferece, do nosso entendimento do que de como a nossa ação afeta o nosso filho e da capacidade de reduzir o estresse da criança, do nosso, para ele ser capaz de aprender. Então, vamos combinar que realmente a gente quer falar de coisas que são extremamente importantes, mas que, por outro lado, as crianças aprendem de um jeito natural, desde que você tenha consciência e pratique as nossas dicas aqui no seu dia a dia, tá bom? Olha só, de cara você vai entender com a nossa habilidade número um, que é nomear os sentimentos. A gente fala bastante disso também no Tempo Junto, da importância da criança aprender o que ela está sentindo, aprender que emoção é essa, o que está acontecendo com ela. Ela vai entender o que está acontecendo e ela vai dar nome. Quando a gente dá nome para isso, a criança passa a se sentir mais segura para tê-la, para senti-la. Afinal de contas, se eu dou nome, eu sei que eu fico triste, o outro também tem tristeza, eu fico alegre, o outro também tem alegria, faz parte da vida de todo mundo. Então ela fica mais tranquila para poder ter esse sentimento e para poder legitimar que esse sentimento é permitido. Sabe aquela coisa de, eu tenho certeza que vocês já assistiram, se vocês não assistiram, vocês vão assistir na sua vida, um filme chamado Frozen. Alguém conhece Frozen? Então, Ah. lá em Frozen, e eu adoro esse exemplo também. O que acontece com os pais da Elsa e da Anna? Eles viram para Elsa, que é aquela menina que tem os poderes de gelo, e os poderes de gelo estão muito relacionados com o que ela sente, com a emoção que ela está sentindo. Se ela está alegre, aqueles poderes trazem coisas boas. Se ela está triste, ou com medo, ou com raiva, os poderes dela refletem esses sentimentos. E o que os pais dela falam para ela? Para ela não sentir, para ela esconder. Eles mostram para ela que aquilo não é legal, que não é legal ter sentimento, que não é legal ter sentimento nenhum, e sentimentos que são naturais na nossa vida. E não é isso que a gente vai fazer. E assim, quem assiste o filme sabe que realmente só no final do filme a Elsa consegue compreender isso e ela passa a controlar os seus sentimentos, entender os seus sentimentos e expressá-los de formas muito melhores com seus poderes de gelo.
Então, quando a gente faz todo esse trabalho com as crianças, elas aprendem os sentimentos e elas ficam mais seguras para senti-los. Nossa, falei tudo isso, eles vão falar assim, meu Deus, né? O que eu vou fazer para conseguir? Simples. Brincadeiras. Que tipo de brincadeira? Por exemplo, brincadeira de desenhar o rosto com aquele sentimento. E quando você estiver desenhando com seu filho, você dá nome para aquilo. Outra brincadeira, você está na frente do espelho e você fazer caretas demonstrando os sentimentos. E aí você dá nome para aquilo. Para que quando o seu filho estiver sentindo alguma coisa e ele olhar o rosto dele, ele vai reconhecer aquela expressão e vai conseguir reconhecer e nomear os sentimentos. Paty, eu acho que esse vai ser daqueles vídeos em que a gente vai ter aquela descrição homérica, porque eu tenho certeza que a gente tem posts de brincadeiras para ajudar a entender as emoções e a gente pode colocar na descrição para quem tiver aí interessado no assunto, porque a gente sempre no vídeo, gente, condensa o que a gente sabe, mas tem muito mais formas de você conseguir chegar em conteúdo no tempo junto. Então, eu acho que a gente podia botar, né, na descrição? Vamos botar. Então, assim, a gente vai dar uma dica de brincadeira a cada coisa que a gente falar, mas o resto vai estar tudo na descrição para você pegar, tá bom? Exatamente. Aí, gente, a gente falou agora de nomear sentimentos. Essa etapa, ela antecede a habilidade seguinte, que é reconhecer os sentimentos dos outros, né? Que uma criança muito pequena não é capaz de fazer, mas a partir dos 3, 4 anos, quando ela tem a ideia de que existe a mente do outro, que a mente do outro pensa alguma coisa e que o que a gente faz pode afetar o outro, ou que a gente pode ajudar a tranquilizar o outro, isso começa a acontecer lá pelos 4 anos, a partir desse momento, a gente precisa desenvolver essa habilidade na criança. E assim, como a gente vive? Bom, eu não sei em que mundo vocês vivem, mas no mundo que eu vivo, como faz falta a tal da empatia, a tal da capacidade de reconhecer o que o outro está sentindo e vamos lá, dá uma maneirada aí, né? Porque você está afetando o outro, ou presta atenção, você pode ajudar o outro. Então, isso é uma habilidade que a gente desenvolve com o tempo e também consegue fazer isso no dia a dia, desde que a gente seja capaz, primeiro, de reconhecer que a criança não nasce sabendo, e segundo, a gente vai empurrando a criança na direção de ser capaz de reconhecer. Como você faz isso? Quando você brinca de fantoche e faz personagens, conta história, brinca de teatrinho, lê um livro, você está sempre com a oportunidade de falar: fulano está triste, personagem, livro. Aí você pode perguntar: por que você acha que está assim? O que pode fazer para melhorar a atitude dele? Né? No caso do personagem do livro, o que você faria no lugar dele? São vários exemplos que você usa nas pequenas oportunidades para lembrar a criança de se colocar no lugar do outro, entender o sentimento do outro e ser capaz de reconhecer esse sentimento e saber como agir, tanto para não entristecer a pessoa, tal, quanto para ajudar essa pessoa que você está falando a sair de uma determinada situação. Nossa terceira habilidade é a habilidade de gostar de aprender. Gente, gostar de aprender é fundamental para todo mundo, porque se a gente não gosta de aprender, a gente simplesmente não quer, a gente desiste. E a criança é genuinamente um ser que quer aprender, que gosta de descobrir o mundo, que gosta de saber as coisas desde que ela nasce. Até porque isso faz parte da sobrevivência dela. Se ela não conhece o que está em volta, se ela não aprende, ela não sobrevive. Então, essa característica natural da criança de ser um explorador, de gostar de aprender, se a gente não incentiva, ela vai diminuindo, ela vai perdendo essa capacidade. Sabe quando isso acontece? Acontece quando ela é recheada de nãos na vida dela. Então, não pode mexer, não pode olhar, não pode cheirar, não pode comer, não pode, não pode, não pode. E aí a gente inibe a capacidade dela de descobrir, de explorar. E aí, quando vai para a escola, ela tem que ficar horas sentada na frente de um quadro para aprender coisas de uma forma talvez chata, talvez aborrecida. E se ela não tem essa habilidade de gostar de aprender, ela não consegue ver além do que a gente tem lá na escola quadradinha, né? Ela não consegue ver além, ela não consegue passar por cima de algumas coisas que às vezes são mesmo chatas e aborrecidas, vou falar a verdade aqui, para gostar de aprender a ler. Como é que a gente desenvolve isso? Deixando a criança explorar, brincar de exploração, explorar e descobrir as coisas que estão em redor, objetos da casa, um jardim, tem um monte de coisa para a criança poder explorar e conhecer ali. Então, assim, é muito mais uma atitude sua de permitir que a brincadeira aconteça, permitir que a criança descubra e explore coisas, do que necessariamente uma brincadeira ou outra.
E na medida que a criança cresce, gente, aí eu aqui falando alto de quem tem uma filha de 14 anos, já vai fazer 15, você continua adotando esse papel que você praticou na infância dela, com uma questão que é saber ouvir o que interessa para a criança e tentar com perguntas, com materiais, com objetos, estimular esse interesse, né, para que ela então possa se dedicar com mais profundidade naquilo que ela gosta, e você também vai mostrando outro dia eu estava falando com ela, Paty, que assim, ela estava com um livro de história gigante aqui, né? E eu estava falando, filha, peguei o livro gigante e falei, filha, todo mundo na vida precisa entender história. Ela falou, mamãe, porque se a gente não entende história, a gente repete os erros, né? Ok, exato. Então, é disso que a gente tem que falar, né? Da gente ir estimulando a criança, à medida que ela cresce, continuar disponível para conversar, para ouvir e estimular os interesses da criança. Excelente. Nossa habilidade número 4 tem a ver com empoderamento e autonomia. De certa forma, gente, pensar que a autonomia das crianças é tão bom para nossa vida, porque quanto mais as crianças são capazes de tomar decisão, de agir com responsabilidade, de dar conta de si própria, menos trabalho a gente tem, né? Que vamos combinar que eu acho ser mãe maravilhoso, mas dá muito trabalho. E parte desse trabalho tem a ver com a gente mesmo querendo fazer as coisas pelas crianças, querendo controlar as crianças, não deixando elas passarem por situações difíceis. Eu vivo dando esse exemplo da história do grupo do Zap lá do 9º ano, e que a mãe ainda está perguntando qual é a tarefa do dia. E você fica, não, gente, deixa a criança, primeiro, deixa ela correr atrás da tarefa, e segundo, se ela não fizer a tarefa porque ela não correr atrás, vai sofrer a consequência, senão ela vai estar sempre achando que você está lá para ajudar, né? Tem até um fenômeno, um nome técnico por trás disso, que é a história de você ser um pai helicóptero, né? Que você está sempre sobrevoando ali a criança, e aí quando você vê que ela está correndo algum risco, ou que ela pode se dar mal de algum jeito, ela vai esquecer alguma coisa, você vai lá e faz por ela, ao invés de mostrar para ela como ela pode dar conta de conseguir fazer as coisas sozinha. E aí, de novo, a gente está falando aqui de, tá, legal, mas como é que eu ensino a criança isso? Na brincadeira você consegue fazer isso a partir do momento que você deixa a criança liderar, a partir do momento que você não fica interrompendo as ideias dela, deixa ela tentar, e aí, ó, deixa tentar, inclusive deixa errar, para ela vir para um outro caminho, tá? Você sabe que aquilo não vai dar certo, e lá vai você tentando, faz de outro jeito. Não, ela vai ver que vai dar errado, ela vai acabar aprendendo um outro jeito. Então, isso tem a ver muito mais com a sua atitude no dia a dia, para você não permitir que essa autonomia que naturalmente vai acontecer, aconteça, se policiando para não entrar em horas desnecessárias, né? Incentivando a criança na hora que ela está brincando, apoiando quando ela quer fazer as coisas por conta própria. E aí, olha só, eu estava pensando aqui uma coisa, Paty, gente, esse vídeo, né? Vamos lá. A gente sabe que você pode estar ouvindo esse vídeo e falar assim, entendi, mas como é que coloca em prática, né? E a gente, enfim, a gente está na metade do vídeo, já vai falar de outras dicas. É muito importante vocês saberem que, obviamente, aqui a gente faz um resuminho das coisas, né? Mas a gente tem muito mais conteúdo para vocês. Então, assim, esse assunto de desenvolver o potencial do filho é um assunto que tem tudo a ver com porque a gente acorda e acorda todo dia de manhã para produzir conteúdo para o Tempo Junto. Então, a gente tem, de tempos em tempos, uma semana gratuita que acontece, que a gente fala exclusivamente sobre isso. Que pai ou mãe você quer ser? Como você pode agir para você chegar nessas habilidades, né? Aqui você aprende um pouquinho, você vai lá no site de pesquisas de brincadeiras, aprende mais um pouquinho, mas se você quiser ter um conhecimento mais sistematizado, participar dessas semanas são muito legais. Então, se você quiser, até estou interessada, estou entendendo, mas eu sei que aqui eu estou pegando só um pedacinho, se inscreve no link da semana que a gente vai deixar aqui embaixo, que sempre acontecer alguma sei lá, vai deixar X. Embaixo, em cima, a gente vai deixar em tudo quanto é lugar, gente. Que sempre que tiver uma semana dessas, não tem todo dia, tá? A gente não consegue fazer todo dia, não é toda semana, mas quando a gente fizer, você vai receber o convite, tá bom? Só para dar uma acalmada, né? Isso, respiraram todos agora, vamos lá. Inclusive, já que vocês respiraram e vocês viram que a gente está, vamos lá, fazendo coisa muito legal, aproveite e dá o seu like, o seu joinha aí nesse vídeo, e pega o link dele, compartilha para quem você quiser o link do vídeo pelo WhatsApp. Esse é o tipo de vídeo para você mandar para os amigos, para a família, para o grupo da escola, porque vai ser super útil para todo mundo. Para aquela pessoa que você
É para aquela pessoa que você vê que está meio perdida na criação dos filhos, não sabe exatamente como agir, o que fazer, vamos voltar para o que realmente importa. Acho que esse é o vídeo de hoje, tem muito a ver com isso, né, a gente voltar para as coisas que realmente importam no nosso dia com os fi no dia a dia com os filhos. Exatamente. Bora lá para as nossas próximas habilidades. A próxima habilidade é gentileza e trabalho em equipe. Gente, eu tenho 3 filhos com idades muito próximas. Então, se eu não mostrar para eles, desde que eles eram bebês, a trabalhar em equipe, fazerem as coisas respeitando uns aos outros, entendendo uns aos outros, né? Veio lá de trás, conhecer os sentimentos, depois respeitar o sentimento do outro, entender o sentimento do outro, e aí ser gentil com o sentimento, com o jeito, com o temperamento da pessoa que está próxima de você. No meu caso aqui são irmãos, mas podem ser primos, podem ser os colegas da escola, para você aprender a trabalhar em equipe, a trabalhar junto. Tipos de brincadeiras que a gente pode fazer, por exemplo, para a gente incentivar esse trabalho em equipe. A gente pode, por exemplo, fazer uma gincana, mas não uma gincana de competição, uma gincana de cooperação, em que todos eles têm que trabalhar juntos para atingir o objetivo. Se um não conseguir, o grupo todo não atinge o objetivo. Tem uma brincadeira que eu gosto bastante, que ela é simples de fazer. Se você tiver um tapete na sua casa, não precisa ser o tapete da sala, um tapete menor, esses tapetes de quarto, pode ser até tapete de banheiro. E você põe as crianças em cima do tapete, mais do que uma pelo menos. E aí elas precisam desvirar o tapete sem sair de cima do tapete. Como é que elas vão fazer isso? Elas precisam trabalhar em equipe. Então, esse tipo de gincana, esse tipo de brincadeira ajuda as crianças a trabalhar em equipe. Você pode também, por exemplo, pedir para eles construírem uma cidade de blocos de montar juntos. E aí eles vão trabalhando em equipe. Ó, se não tiver tapete, você pode pegar uma toalha, tá? Qualquer coisa que você coloque no chão e a pessoa pode virar para poder Toalha é exercitar. uma boa ideia. Eu vou incluir toalha nas dicas. Né? Pois é. A gente vai ficando especialista em dar jeitos de você não ter argumento para dizer: "Ah, eu não fiz porque eu não tinha o tapete". Não seja por isso, você pode usar uma toalha. Bom, a Exatamente. nossa a nossa habilidade número 6 é a criatividade. Esse é um outro tema também específico que a gente fala muito no Tempo Junto, a gente pratica muito no Tempo Junto. E ele tem uma característica importante, gente, que é assim, olha só, todo mundo nasce criativo, tá bom? Todo mundo tem potencial para ser criativo, só que a gente precisa estimular. Então, estimular o potencial, porque se a gente não estimula, ele vai uau, 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 definhando ao longo do tempo. E aí a gente tem aquelas realidades que a gente fala em vários vídeos da pesquisa que mostra que aos 5 anos, 98% das crianças são criativas e aos 25 dessas mesmas crianças, só 2% são criativas. Então, estimular a criatividade, vamos combinar, não precisa nem ficar falando muito do porquê que essa habilidade é importante, porque se você não está tendo que se reinventar no meio da pandemia, se você não está vendo como o mundo está mudando e precisando de criatividade para buscar soluções novas, eu não sei em que mundo você está vivendo, na verdade. Como é que você estimula seu filho a ser criativo? Brincadeira de faz de conta, gente. Só permitir que ele brinque, tá bom? E você ajuda tendo acessórios, tendo lençóis, tecidos, coisas que eles podem transformar. Juntando sucata para a criança brincar de construir coisas a partir de sucata. Aí, 2 exemplos que você não tem um trabalho de brincar necessariamente. Você precisa ser o facilitador da brincadeira, ou seja, mesmo quem não gosta de brincar pode fazer, que é criar as condições por brincar de faz de conta, para criar com objetos como sucata, aconteça naturalmente na sua casa. Simples assim, gente. Tá vendo como a gente falou que não é difícil? A gente consegue fazer no dia a dia? Então. E a nossa sétima e última habilidade é a solução de problemas. Quem não precisa ter essa habilidade no dia a dia? Hã? Minha filha caçula, ela uma vez construiu uma casinha para bonecas com bloco de montar. E ela queria, porque queria, que na entrada da casinha Eu lembro tivesse dessa uma história. lanterna. E ela tinha um chaveirinho que tinha uma lanterna, só que ela precisava colocar o chaveirinho ali no telhado da casinha. Olha só esta foto, gente, da solução que ela inventou. Veja bem, se ela tivesse pedido para mim, de Jamais teria verdade, eu não acontecido. teria pensado nisso. Eu teria pego uma fita crepe para colar, feito qualquer outra coisa. Mas ela não pediu e eu deixei que ela encontrasse a solução. No brincar, em qualquer brincadeira que o seu filho faça, ele vai encontrar problemas, ele vai encontrar situações para as quais ele precisa arrumar uma solução. Então, o que você faz para essa habilidade se desenvolver?
Nada. Olha, essa é uma coisa que você nada. Deixa que o seu filho, ele mesmo busque a solução, né. Não vá você querer dar a solução antes. Aquela coisa também de estar montando o quebra-cabeça e antes dele pensar em qual que é a estratégia que ele vai usar para montar o quebra-cabeça, você já começa: "Ai, vamos fazer pelo canto, porque o canto é mais fácil, não sei o quê". Você não sabe, né. E se ele quiser começar pelo meio, Eu tanto faço isso, faz. eu confesso. Sempre que eu vou Vai brincar de pelo quebra-cabeça, eu vou pelo canto e falo pra ela: "Começa pelo canto, que horror", enfim, ok. Né, então, este é o tipo de habilidade da Eu sou qual humana, gente, ninguém é perfeito. exatamente. Não, gente, eu tô falando aqui, mas vamos lá, eu também faço. Várias vezes eu vejo eles montando um negócio ou fazendo uma brincadeira qualquer, eu falo assim: "Por que vocês não fazem desse jeito?" Aí eu fico: "Hã?" É um exercício diário, né, de não intromissão. Exatamente. Então, gente, esta habilidade 7 é aquela que você simplesmente não precisa fazer nada. Deixa o seu filho encontrar a Ó, solução eu sozinho. até vou completar, Patrícia, eu acho que você precisa fazer uma coisa assim, sabe o que que é? Reconhecer a brincadeira como um momento de aprendizagem, para você valorizar que ela aconteça, e não menosprezar a brincadeira para ela ficar com o menor tempo do seu filho, porque ele tem muitas outras coisas mais importantes para fazer, né. A gente tem eu conheço gente que tem essa história de: "Não, ele precisa fazer esse curso, esse curso, esse curso, esse curso", e realmente não enxerga, o quanto aquele momento de brincar é importante para a criança aprender coisas essenciais, como solução de problema, que ela treina ali na brincadeira, no dia a dia, e ela vai para a vida adulta com muito mais facilidade, assim. A gente tem essa história na teoria e tem na prática. A Paty conta o exemplo da filha dela, e eu vejo aqui todo dia com a Gabriela, essa questão de como ela é muito mais capaz de resolver, de encontrar soluções para as questões, porque ela vem treinando isso todo dia. Então, se ela tem 7 anos de treino, ela tem 7 anos, há 7 anos que ela treina a solução de problema e ela está acostumada, você dá um problema para ela, gente, tem umas soluções que ela dá que eu fico, meu Deus do céu, né? Então, Né, e por que que a gente precisa ficar com a solução óbvia, né, ou com a solução que todo mundo tem, né. exatamente. Então, assim, desculpa, fala. Não, eu ia falar só uma outra coisa. Gente, eu esqueci de falar, mas é importante. E eu tenho certeza que a Paty nunca fez isso. Eu nunca vi ela fazendo isso. Quando seu filho estiver resolvendo um problema numa brincadeira, não tira sarro. Eu já vi Ah, gente fazendo isso. Ele vem com uma solução e você fala assim: "Não", ou então você dá uma risadinha, fala assim: "É, isso é café não, com leite". Não, não faça não, isso. Não não faça valorize a isso. solução dos problemas do Pelo seu filho. amor, não, pelo amor de Deus, tá? E aí, gente, perceba, a gente quis fazer um vídeo que ajude vocês a entender que tem coisas no seu dia a dia que você pode fazer que vão ser fundamentais para ajudar seu filho a ter habilidades, né, essenciais para a vida, mas ao mesmo tempo isso não significa que você tem que aumentar a sua carga de ai meu Deus, eu preciso virar um especialista em desenvolvimento infantil. Deixa que a gente faz isso, tá bom? Desenvolvimento infantil, preciso virar pedagogo, psicólogo e tal, para realmente formar meu filho. Eu tenho que ler não sei quantos mil livros, porque não é real no dia a dia. Mas com um pouco de conhecimento, com um pouco de atenção, dá para você ajudar muito a sua criança a virar um adulto mais preparado para enfrentar o mundo. Era isso que a gente queria fazer com essa mensagem de hoje. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, já faz aquilo que a gente já mandou fazer, que é comentar, compartilhar, curtir, assinar o canal, se inscrever no canal, acionar o sininho da notificação, tá bom? E a gente vai deixar você com mais um vídeo aqui no final, que tem a ver com essa história da atitude que você pode tomar no dia a dia e que vai ajudar a desenvolver seu filho, que é 7 formas para você ser gentil e firme ao mesmo tempo com a criança. Como você lida com ela para encontrar o equilíbrio entre gentileza e firmeza, que vai ajudar ela a desenvolver as habilidades que ela precisa para a vida, tá bom? Tchau. Tchau!